Olá, estamos de volta com a nossa terceira aula. Esta aula tem o título de A Empresa Orientada para o Marketing. Eu diria até que, na verdade, a nossa aula é uma aula mais de história do que de marketing. Só que uma história diferente, não é uma história qualquer. É a história do marketing propriamente dito. Se você está lembrado, na nossa primeira aula, nós conversamos com você a respeito da gestão, os principais pontos da gestão. Na segunda aula, nós falamos sobre o gerente de marketing, essa figura importante, o que ele precisa ser, quais são as suas habilidades, quais são as suas características principais. Nessa terceira aula, nós vamos contar a história do marketing, desde quando ele era bebê até hoje, como vive no mundo atual. Bom, nós vamos começar lá bem longe, quase que na Idade Média, falando de feudalismo e outras coisas mais, porque é importante mostrar a diferença que havia, a forma como as pessoas viviam naquela época, né, em que praticamente a economia era uma economia de escambo. Escambo quer dizer, as pessoas não usavam dinheiro para comprar as coisas, mas sim trocavam as coisas. Eu te dou 5 galinhas, você me dá um porco, eu te dou uma cesta de batata, você me dá um pouco de arroz. Quer dizer, era assim que acontecia, até a evolução de hoje. Bom, então, no nascimento do marketing, nós vamos contar um pouco da história, dessa história bem antiga. O marketing, na verdade, minha gente, a história da comercialização no mundo, ela passou por várias fases, né? Não começou como é hoje, já com televisão, com Facebook, com essas coisas todas. No início, a preocupação maior era com a produção. A fase 1, que nós temos aí, da grande mudança, da saída do feudalismo, foi a era da produção. Quando começaram a surgir as grandes empresas, principalmente após a invenção da máquina a vapor, em que a produção veio vindo. Todo mundo já ouviu falar da história do Ford, Henry Ford, que criou a linha de produção, que é o pai da linha de produção, né? E que criou o famoso carro Ford T, né? Que era um carro que foi o início praticamente de todo o sistema produtivo, onde as pessoas deixavam de ir até o objeto que estava sendo produzido, e era o objeto que vinha até as pessoas através justamente da linha de produção. Essa foi a primeira grande revolução que houve nesse sistema. A partir daí, as empresas começaram a se preocupar com o produto. Então, o foco na fase 2 passa a ser o produto. A produção continuava sendo importante, mas agora era o produto, o desenvolvimento de novos produtos, a criação de produtos. Já estamos aí praticamente na época da Segunda Guerra, e que os produtos começaram a ser muito importantes. E eis então que quando temos o produto pronto, a produção disponível, aparece então a importância das vendas. E é a terceira fase. Vocês vão ver claramente que a importância das vendas acontece no momento em que há uma superprodução, produtos disponíveis e uma grande dificuldade para vender. Então aí é o apogeu das vendas. Por último, a partir já da década de 50, 60 do século anterior, nós vamos ter as empresas trabalhando com a orientação de marketing, ou seja, a preocupação com o mercado. Havia produção, havia produto, as vendas estavam a todo vapor, e aí então o que acontecia? Começava a importância do marketing. Vejam, a grande diferença entre a venda e o marketing é que enquanto a venda tem a preocupação com a empresa, está preocupada em vender aquilo que a empresa produz, então está preocupada com a empresa, o marketing tem a preocupação daquilo que o consumidor compra. Então, o marketing é a preocupação com o consumidor e a venda é a preocupação com a empresa. Dentro de todo esse enfoque, então, é que nós vamos ver o trabalho que houve durante todo esse período, a evolução que houve durante todo esse período, e isso vai estar concentrado nos nossos 5 elementos desta nossa aula, ok? A aula tem uma lista de exercícios, agora é a lista 3, e temos agora o nosso primeiro fórum. Veja, o fórum é uma coisa importante, é um lugar onde você pode debater, né, conversar com as pessoas e tal. Sugiro que você participe. Não participe uma vez só, não. Entre 2, 3, 4 vezes. Escreva, comente aquilo que o seu colega escreveu, concorde com ele, discorde se for o caso. Aproveite o fórum para participar. É muito importante. Não tenha vergonha, não tenha medo. É muito bom a gente participar e discutir. Eu estou esperando que vocês façam isso. Temos uma bibliografia, ok? E todo esse material está disponível para vocês. Bom trabalho!